Boa tarde, noite, amigos. Mais um momento de Maria, nosso momento de oração, de reflexão, pedindo aos nossos guias, aos mentores da nossa casa, que nos guiem em mais esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Aberto hoje no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 5. Reconciliem-se com seus adversários. Reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários enquanto estiverem a caminho com eles, para que não ocorra que seus adversários entreguem ao juiz e o juiz os entreguem ao ministro da Justiça e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, assim como na prática do bem, além do efeito moral, existe também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Por isso o provérbio diz: morta a cobra, morto o veneno, tornando-se falso quando aplicado ao homem. O espírito mau, por ser desligado do corpo físico, possui mais liberdade. Ele se aproveita dessa condição para atormentar sua vítima, que está presa ao corpo, prejudicando seus interesses ou suas afeições mais caras. O espírito, que já desencarnou, continua sentindo ódio e rancor e não consegue perdoar aquele que lhe faz mal. Aí reside a causa maior da maior parte dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam maior gravidade, como subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cuja causa se encontra em uma existência anterior, onde os dois foram responsáveis por condutas erradas. Veja, onde os dois foram responsáveis por condutas erradas. Deus permite que a obsessão aconteça como uma espécie de punição para aqueles que não foram caridosos nem misericordiosos ao não perdoarem os que lhe fizeram mal. É importante para a tranquilidade futura corrigir o mais rápido possível os erros que cada um de nós comete contra o seu próximo. Devemos perdoar os inimigos a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença, ódio, rancor. Desse modo, pode-se fazer de um inimigo nesse mundo um amigo no mundo espiritual, ou pelo menos ficar no lado do bem. Deus sempre ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda para que nos reconciliemos o mais rápido possível com os nossos adversários, não quer somente evitar as discórdias na vida presente, mas principalmente evitar que elas continuem nas existências futuras. Jesus disse: não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Isso quer dizer, enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos sempre presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando a justiça de Deus for integralmente cumprida. É preciso também que tenhamos a consciência de que essa justiça habite sobre nós de forma isenta e correta. O sacrifício mais agradável a Deus no item 7. Quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar, lembrem-se de que seu irmão tem que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão. Só depois voltem para fazer a sua oferenda. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse: reconciliem-se primeiro com seus irmãos antes de apresentarem a oferenda ao altar, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do próprio ressentimento,
pois antes de solicitar o perdão de Deus, é preciso já ter perdoado. E se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso que essa injustiça já tenha sido reparada. Somente assim, a oferenda será agradável a Deus, pois virá de um coração puro e livre de qualquer mau pensamento. Naquela época, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus. Eles faziam isso como forma de demonstrar seu amor e respeito. Pelo ensinamento de que primeiro era preciso se reconciliar com o irmão antes de apresentar a oferenda, Jesus estava adequando suas palavras aos costumes que vigoravam na época. O verdadeiro cristão não precisa fazer doações materiais a Deus, pois ele espiritualizou o sacrifício e sabe que o ensinamento do perdão é muito mais importante que a oferenda. Ele oferece sua alma e essa deve estar purificada. Ao entrarem no templo do Senhor, devem deixar do lado de fora todo mau pensamento contra seu irmão e todo sentimento de ódio e animosidade. Só então os espíritos superiores levarão suas preces ao Altíssimo. Eis o que Jesus ensina com essas palavras: deixem sua oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seus irmãos, se quiserem ser agradáveis ao Senhor. Aqui a gente fecha o livro e vai para casa. Porque pensar sobre o perdão, olhando para nós, todos, porque todos somos espíritos imperfeitos vivendo num mundo de provas e expiações. E só podemos evoluir, só podemos crescer nos reconhecendo, nos conhecendo, nos descobrindo. Claro que nesse mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, N fatores nos levam a alguma restrição contra algum dos nossos irmãos, contra o nosso próximo. Então, o perdão é indispensável para que tenhamos paz de espírito. Começando até pelo auto-perdão, reconhecendo a nossa falha, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecemos que ainda temos coisas contra algumas pessoas, alguns dos nossos irmãos. É preciso examinar a consciência e se perguntar, bom, e agora como é que eu faço? O que eu faço com isso? Porque não é um perdão da boca para fora. Não, já perdoei, eu esqueci, já não estou mais nem aí. Está na conta de Deus. Se está na conta de Deus, eu ainda quero uma indenização. Eu ainda quero algum pagamento. Eu ainda tenho alguma coisa contra. Então não houve perdão. É o falso perdão, né? É. O perdão faz de conta. Que só agrava a nossa situação, não só pelo que ela pode nos trazer, mas porque ela nos traz nesse momento, nessa vida, de incômodo, de coisa desagradável, quantas mágoas, quantos ressentimentos, quantas vezes a gente fica remoendo coisas, e quem é o mais prejudicado? Somos nós mesmos, né? É a história, né, de querer beber veneno para matar o outro. Não vai matar o outro. Se a gente tem ódio, tem raiva, tem motivo para reconhecer que precisa alguma coisa, que precisa do nosso perdão, ou nós nos dispomos a buscar uma maneira de fazer isso, revendo a nossa consciência, estudando o Evangelho, buscando a orientação dos bons espíritos na prece, na frequência na casa espírita, ou que seja na igreja, onde quer que seja, mas onde a gente se sinta mais próximo de Deus. O perdão ele nunca vai acontecer de fora para dentro. É preciso que ele seja de coração, é preciso que ele seja real, que ele seja verdadeiro. E nós sabemos que não é bem assim. Que muitas vezes nós cometemos o auto-engano, né, Sônia? Nós fazemos de conta que perdoamos, mas ainda não. É muito comum a gente dizer que eu perdoei, mas Deus vai dar conta disso. E aí a gente vai criando novos obsessores, né? Novos obsessores. E aí a gente não entende porque a gente encarna, às vezes, com muito mais do que a gente veio, né? E por que o outro que tem aquela cara de bobo está sempre feliz
e eu estou sempre mal. Ele não tem uma cara de bobo, ele está de bem com a vida, ele está de bem com ele. Perdão faz bem primeiro a quem é capaz de perdoar. Aí a gente diz, mas é difícil, tem coisas que são impossíveis de perdoar. Não são impossíveis, são muito difíceis. Muitas coisas são muito difíceis. A gente vê uma mãe que perde um filho num homicídio, que perde uma filha num feminicídio. Perdoar o algoz deve ser uma coisa extremamente difícil. Mas ficar remoendo isso também é extremamente difícil e extremamente doloroso. E só a oração, a fé, a busca de Deus vai nos ajudar a superar as nossas dificuldades. E o primeiro passo é a vontade, né? A gente tem que ter vontade de perdoar o outro, porque se a gente não tiver vontade de perdoar, porque às vezes aquilo faz tão mal que a gente fica remoendo e quer manter. Não quero perdoar, não vou esquecer, eu quero manter aquilo vivo dentro de mim. Aquilo só faz mal a mim mesmo. Exato. Então que a gente possa, né, entender que a vontade é o primeiro passo para o perdão. É o primeiro passo. E a compreensão, entender as leis de Deus. Vamos lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, né? Das leis divinas. Causa e efeito. Não é que eu matei na outra vida, então alguém tem que me matar, porque a gente vai ficar nisso eternamente. Eu mato, você me mata. Eu mato, você... Não é isso. O que a gente precisa matar é o orgulho, é a vaidade, é a ignorância, é compreender as leis de Deus. Se isso está fácil, não é. Se isso está acontecendo, há uma razão e há um propósito. E é importante para mim. Superar isso, por mais difícil que seja, é uma meta que eu tenho que estabelecer. Porque Jesus pede que a gente se reconcilie com o nosso adversário antes de oferenda, antes de qualquer coisa. Por quê? Porque assim toda a humanidade evolui, né? Porque a gente vai diminuir os nossos desafetos, né? E a gente está num plano em que a gente tem oportunidade não só de se apaziguar com os de hoje, os que estão aqui vivendo com a gente, que fizeram alguma coisa nesta encarnação, como também podemos pedir que a gente também possa perdoar os que nos fizeram mal no passado, né? Porque eles estão nos ouvindo, eles estão perto da gente, às vezes tentando até nos prejudicar. Mas quando a gente deseja o bem para esse espírito que a gente fez mal um dia e que ainda está, né, desencarnado, a gente pode amenizando esse sofrimento que a gente vai trazer para uma outra encarnação, sendo obsediado por eles, né? Isso, talvez seja essa a maior dificuldade que nós enfrentamos na vida. Tem coisas que a gente consegue perdoar com facilidade. Deixa para lá, tudo bem, passou. Mas outras são extremamente difíceis. A gente vê essas situações que a gente tem visto cada vez mais, né, no mundo, como se mata, quanto ódio, quanto se rouba, frieza, quanto se tira do outro. Então, perdoar quem tirou a vida do meu filho, meu Deus, deve ser uma coisa extremamente difícil, mas deve ser libertador conseguir chegar à conclusão de que isso é necessário, esse perdão, que não vai me levar a nada, o ódio, a mágoa, o ressentimento, e conseguir perdoar. Muita oração, muita entrega, muita perseverança, resiliência, e assim a gente vai conseguindo, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, para que não te suceda coisa muito pior. É levar para o mundo espiritual esses inimigos. Aí a gente desencarna, reencarna e reencarnamos com essas pendências todas e vamos uma hora ter que reencarnar. Graças a Deus temos o esquecimento. Não sei quem é aquela pessoa, mas aquela energia ainda está ali. Então, quanto antes a gente perdoar, primeiro porque é libertador. É chegar à conclusão de que esse ódio, esse ressentimento não vai me levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Buscar o auxílio dos guias, dos nossos mentores, porque sem eles também, e é também um ato de caridade. E quando ele fala dessa prisão, né, é a prisão que a gente está com esses laços, com essas pessoas que a gente fez mal e que a gente não aproveitou a encarnação passada
para apaziguar, para, né, vai lá e se reconciliar, a gente trouxe. Então ele está dando uma oportunidade da gente não levar nenhum agora, e a gente ainda tem tempo, né, de perdoar e se livrar dessa prisão, porque a prisão são os laços que nos unem aos nossos desafetos, dentro da gente. Toda essa raiva, todos esses desafetos ficam presos dentro de nós, e aí não tem como prosseguir e ser feliz. E esse pagamento é um pagamento de amor, é um pagamento de reconhecimento, né? Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu te fiz mal, mas eu te peço perdão nesse momento. Eu te peço que a gente possa entender, que você possa entender os motivos que me levaram a fazer aquele ato, né? Mas não é bem como você viu. Aí a pessoa vai começando, né? A gente vai começando a amenizar aquela raiva, né? Aquela coisa. Imagina se Jesus não soubesse perdoar. Pois é. Imagina se Maria não perdoasse. Estamos aqui agora no horário de Maria. Daqui a pouco vamos fazer as nossas preces pedindo tanta coisa a Maria. E quem sabe... E nós somos, de alguma forma, responsáveis por todo o sofrimento que Jesus passou quanto encarnado. E a última lição dele, depois disso ele volta para o Pai e ele diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É verdade. Então, Jesus é nosso modelo, nosso guia em todas as horas. Nosso intermediador. Nosso intermediário, é isso. É nosso... Então, que a gente siga esse exemplo. Não é fácil, mas é tão bom quando a gente consegue, é tão gratificante que vale a pena o esforço. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Purificação pelo sofrimento. O sofrimento, muitas das vezes, é o elemento purificador, mas não pense que devem deixá-lo dominar sua matéria e seu espírito. É dever de cada um monitorá-lo. Continue na busca de melhores condições de saúde e, através da leitura dos ensinamentos do nosso Pai, buscar a compreensão para os males do espírito que os aflige. Ninguém nasceu para sofrer. O que me refiro é que o sofrimento abre os olhos para a busca da verdadeira vida. Não se deixe abater. Pelo contrário, abatam-no. Procure sublimar suas aflições. Isto é possível, basta querer. Mas quero lhe falar de alegria. A alegria da compreensão, da busca do equilíbrio, da perseguição contínua da caridade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. Que Deus acompanhe. Que assim seja, graças a Deus. Chegou o momento em que devemos dedicar todos os nossos pensamentos, todas as nossas orações, nossos pedidos e agradecimentos a Nossa Senhora Maria Santíssima, aquela que viveu para o seu Filho, para nós, que redimiu o mundo em nome do amor, da paz. Ela que trouxe o Pai a nosso convívio, aquela que nos ensinou como ser agradecidos, como ser humilde, como carregar nossos pesos sem reclamações. Oremos a ela para que nos dê a mesma força, a mesma dignidade, a mesma resiliência, paciência e o mesmo amor dedicado a seu Filho e a todos nós. Mãe Maria Santíssima, te pedimos nesse momento que olhai por todos nós, olhai por nossa terra, olhai por nós que estamos vivendo momentos difíceis, com guerras, com desamor, com falta de carinho entre pais, filhos e irmãos. Que isso tudo possa se regenerar e o nosso mundo seja transformado no mundo de paz, de mais amor, de regeneração, de muita luz. Rogamos a Maria que interceda junto ao Pai, para que nos ajude mais do que já faz por nós todos os dias, para que Ele consiga colocar no coração dos homens que dominam o mundo o amor, dos homens que governam países o amor, pois só o amor pode nos salvar e nos trazer
para um mundo de paz. Obrigado, Mãe. Que assim seja. Vamos agora elevar nosso coração, nosso peito, nossa mente, nosso pensamento a Maria e orarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. E vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.
Recomece, seja na mudança de pensamentos, na criação de novos hábitos, no aprendizado de algo novo, no contato com novas pessoas, na atitude interna de decidir dar novo rumo ao seu destino. Recomece, vendo a vida com novos olhos, abandonando as velhas queixas, superando antigas decepções, acreditando mais em você. Recomece. Mude de visual, de casa, de cidade se necessitar. Recomece um novo emprego, faça um curso novo, acredite no amor novamente. Recomece exatamente onde a vida te chama de novo. A natureza recomeça em cada estação, por que nós não? Recomeçar é se dar o direito de viver algo novo ou de viver algo novo de um jeito diferente. Compromisso com o passado? Não temos mais. Temos compromisso com o nosso presente, com a nossa felicidade e com os sonhos que moram dentro de nós. E para vivermos tudo isso, precisamos nos dar a oportunidade de recomeçar quantas vezes forem precisas, de dentro para fora. Recomeçar é se permitir viver de novo na mesma vida e construir uma história mais feliz. Por você, pela sua felicidade, diante das suas dores e decepções. Recomece. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.